Olá, queridos farmas, espero que todos estejam bem. Pessoal que também é de outro curso, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Queridos Farmas. Esse canal que tem a finalidade de levar a educação em saúde, levar a educação sobre as disciplinas da área da saúde para os acadêmicos de uma forma mais lúcida, de uma linguagem mais colaborativa, de uma linguagem mais didática, de uma linguagem mais facilitada, para que o básico e aquilo que é mais complexo consiga adentrar a cabecinha de nós acadêmicos, que é uma cabecinha que não é tão cheia de emoções, de sentimentos, e infelizmente alguns desses sentimentos não são sentimentos tão bons. Então, esse canal é pensado justamente para você. Então, bora lá, que a cada semana eu vou lançar uma playlist nova aqui nesse canal. E essa semana, a grande disciplina escolhida para iniciar esse canal só poderia ser ela, a maior de todas, patologia humana. Então, vamos entender o que de fato é patologia? Vamos lá. Então, hoje a gente vai ter aí a introdução à patologia humana. Próxima semana já é outra playlist e depois eu já lanço um videozinho dando continuidade a esse conteúdo que é maravilhoso. Bora lá! Bom, então vamos lá. A patologia humana. Bom, então vamos lá. A patologia humana é uma palavra que deriva do grego e é a junção de duas palavras, que é pathos, que significa moléstia ou sofrimento, e também temos a palavra logos, que significa trabalho ou estudo ou até mesmo ciência. Então, a curto e grosso modo, patologia significa o estudo do sofrimento, o estudo da moléstia. A curto e grosso modo, patologia significa a ciência que estuda a doença, certo? Então, a patologia, além de ser descrita como isso, né, que é o estudo das doenças, também pode ser compreendida como a parte das ciências médicas que tem por objetivo o conhecimento da origem e da natureza das doenças. De tal forma, a, a doença pode ser compreendida como as perturbações funcionais que caracterizam as doenças. Então, quer dizer, a patologia pode ser compreendida como as perturbações funcionais, ou seja, as perturbações fisiológicas que caracterizam as doenças decorrentes do desequilíbrio biológico das células. De tal forma, a patologia, ela vai ser a ciência que vai estudar as causas das doenças, os mecanismos que as produzem, os locais onde ocorrem e as alterações moleculares, morfológicas e funcionais que apresentam as doenças. De tal forma, a patologia, ela vai estudar, na verdade, não a doença, os sintomas da doença. Até porque a gente é curso da área da saúde. Nós, por sermos cursos da área da saúde, a gente não diagnostica as doenças, né? A gente não faz o diagnóstico das doenças. A gente apenas tem uma ideia de como as doenças elas agem a nível molecular, ou seja, a nível celular. O que as doenças elas fazem com as nossas células. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu falo de patologia, eu falo de alguns elementos que são essenciais dentro do estudo das doenças, que no caso vão ser as bases patológicas. As bases patológicas podem ser compreendidas como a prevenção de tais doenças. Por exemplo, a prevenção da dengue é evitar água parada. Outra base patológica vai ser as manifestações clínicas. Em geral, as manifestações clínicas também podem ser compreendidas como os sintomas que o paciente está sentindo. Em geral, essas manifestações clínicas, elas são essenciais, pois em cima desses sintomas que o paciente está sentindo, que vai ser proposto o tratamento. Por exemplo, um paciente que dentro da Covid-19 está com falta de ar, vai ser um paciente que vai ter o tratamento diferente daquele paciente que dentro de também está portador da Covid-19, está com os sintomas
assintomático. Então, ele vai ter um tratamento totalmente, não que seja totalmente diferente, porque alguns fármacos podem ser parecidos. Entretanto, vai ser um tratamento bem diferente daquele tratamento do paciente que está com falta de ar. Outra base dentro do estudo das doenças vai ser o diagnóstico daquela doença, ou seja, o médico, através desses sintomas clínicos e através de exames de rotina ou exames de sangue, ou enfim, exames de imagem, ver qual vai ser a doença que aquele paciente de fato está tendo. Outra base também vai ser o tratamento. Se vai ser necessário fazer um tratamento medicamentoso ou se através de mudança nos hábitos de vida, através de mudanças nos hábitos alimentares, aquele paciente ele pode melhorar aquele quadro clínico dele. Por fim, outra base do estudo da patologia vai ser a evolução e o prognóstico, que nada mais é do que a evolução da doença, se ela teve cura ou não. Em geral, a evolução da doença, ela pode ser compreendida como 4 fases. A primeira fase vai ser a cura, que pode vir sem sequela ou com sequela. A segunda fase vai ser a cronificação, ou seja, aquele paciente levar aquele quadro por muito tempo, aquele quadro clínico por muito tempo. Por fim, por conseguinte, na verdade, pode vir ter complicações que, por fim, pode levar aquele paciente ao óbito, ok? Então, essa vai ser a evolução da doença e esses elementos que eu acabei de citar para vocês são todos elementos essenciais no estudo das doenças. Quando eu falo de saúde de doença, eu falo de 2 termos que são contrários. Tendo em vista que a saúde pode ser compreendida como a adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social em que vive. Em geral, a saúde ela vai ter uma alteração orgânica, ou seja, você está ali inserido naquele ambiente, você acabou de conhecer aquele ambiente e está inserido nele. Você pode vir a ter uma enxaqueca, certo? Essa enxaqueca é o que a gente chama de alteração orgânica. É uma alteração que, com o passar dos dias, você vai se adaptar. Então, essa alteração orgânica vai ser justamente o limite da tua adaptação, até onde tu aguenta ficar naquele local. Quando tu não consegue ter a adaptação, quando tu começa a ter uma ausência de adaptação ao meio físico, psíquico ou social no qual o indivíduo está, e você acaba se sentindo muito mal e tem sintomas, é o que a gente chama de doença. Quando eu falo de introdução à patologia, eu falo que ambiente e adaptação são os termos-chaves dentro do estudo introdutório da patologia, certo? E uma coisa que é interessante compreender é que a saúde e a normalidade são termos que não têm o mesmo significado, tendo em vista que eu posso muito bem estar dentro do meu normal, dentro de algo normal e estar assintomática. Porque, como eu falei para você, saúde vai ser a adaptação do teu organismo ao meio ambiente. Eu posso dizer assim, eu estou normal aqui nesse local, sendo que de fato eu não estou saudável, certo? Sendo que de fato eu estou com a doença. Assim como eu posso estar com saúde e estar normal, certo? Além disso, quando eu falo de doença, eu tenho que falar de alguns elementos que são essenciais dentro de uma doença. O primeiro elemento vai ser o que eu chamo de etiologia. A etiologia é compreendida como a causa da doença. Em geral, há 2 principais classes, ou seja, 2 principais fatores etiológicos que pode levar um indivíduo a ter doença. O primeiro vai ser a genética. A minha genética ela pode fazer com que eu venha a ter doença. E o outro fator vai ser o fator adquirido, que em geral vai ser aquele fator infeccioso, vai ser um fator nutricional, químico ou físico. Então, sempre que eu falo de etiologia, eu estou falando da causa da doença. E em geral, existem 2 tipos de causa de doença:
a causa genética e a causa adquirida. Outro fator que é interessante dentro de uma doença é o mecanismo daquela doença, ou seja, a patogênese, certo? A patogênese, ela pode ser compreendida como a sequência de eventos na qual há uma resposta das células ou tecidos ao agente etiológico, desde o estímulo inicial à expressão final da doença. Então, a patogênese que diga, ela nada mais é do que o mecanismo que o meu corpo ele age frente àquela doença. Vai ser a sequência de eventos que ele vai fazer. Primeiro, ele vai esquentar bem muito para tentar matar aquele micro-organismo. Depois, ele vai tentar fazer mais não sei o quê. Vai tentar capturar aquele vírus. Vai tentar fagocitar aquela bactéria. Enfim, vai ser a forma como o meu corpo vai agir frente àquela doença, né? Vai ser uma sequência de eventos. Outro ponto importante dentro da doença vai ser as alterações morfológicas, que nada mais é do que as lesões celular ou molecular que eu vou ter dentro da minha célula, certo? Essas lesões, elas vai fazer a lise, ou seja, a quebra molecular, e em geral existem dois tipos de lesão celular. Aquela lesão que é limpa, aquela lesão que é reversível, aquela lesão que mais na frente eu vou ter uma aula só sobre ela, que é a apoptose, e também vai ter a lesão que vai ser irreversível, que vai ser uma lesão feia, que vai ser uma lesão que vai causar uma resposta inflamatória, que é o que eu chamo de necrose, e que mais lá na frente a gente vai ter uma aula só sobre essas duas queridas, certo? Outro ponto-chave dentro da doença vai ser a fisiopatologia, ou seja, as alterações, as modificações funcionais que a doença ela vai fazer. Em geral, essa fisiopatologia, ela pode ser compreendida como as alterações estruturais das moléculas ou tecidos, que são características de uma doença ou diagnósticas de um processo etiológico. Então, essas alterações, elas são essenciais do que quando eu me refiro a uma doença. Além disso, a A gente tem outro ponto também que é muito importante dentro do estudo de uma doença, que vai ser os sinais e os sintomas, que é o que eu chamo de propedêutica, certo? Esses sinais e esses sintomas vão ser o que eu chamo de perturbações funcionais e manifestações clínicas. Pode ser compreendido, não é, essa propedêutica como resultado final das alterações genéticas, bioquímicas e estruturais nas células e tecidos. Ou seja, vai ser as anormalidades funcionais que levam às manifestações clínicas. No caso, vai ser os sintomas e os sinais da doença, bem como a progressão, ou seja, o percurso clínico e a consequência daquela doença, certo? Aqui eu tenho uma definição, aqui nesse slide eu tenho uma definiçãozinha acerca da lesão celular. Então, os elementos essenciais de uma doença vai ser a etiologia, que é a causa, vai ser a patogênese, que vai ser o mecanismo de ação que o meu corpo vai fazer com essa doença, vai ser as alterações morfológicas, ou seja, as lesões que o meu corpo ele vai fazer para adaptar aquela célula, adaptar aquela célula à morte. Outra alteração, outra base essencial de uma doença vai ser a fisiopatologia, ou seja, as alterações funcionais do meu corpo. E, por fim, eu vou ter a propedêutica, que vai ser os sinais e os sintomas que aquela doença ela vai causar no meu corpo, ok? Isso. Além disso, quando eu falo sobre introdução à patologia humana, eu tenho muito que falar sobre algumas definições de alguns conceitos que são essenciais dentro do estudo da patologia. O primeiro é a agressão. Quando eu falo de agressão, não pense que eu estou falando do boxe, né? Eu estou falando, dentro da patologia, que a agressão é qualquer estresse que a célula ela vai sofrer de acordo com o ambiente em que ela está tentando se adaptar.
Poxa, se eu tô com enxaqueca, é porque a tua célula tá tentando se adaptar àquele ambiente. Poxa, eu tô com náusea, é porque a tua célula tá tentando se adaptar àquele ambiente. É todo o estresse, tudo aquilo que deixa né, o teu corpo fora da zona de conforto dele. Outro tópico importante vai ser a adaptação. A adaptação vai ser a capacidade das células, dos tecidos e do próprio indivíduo de frente a um estímulo, modificar as funções dentro de certos limites e ajustar-se às modificações induzidas pelo estímulo. Ou seja, adaptação nada mais é do que você se adaptar àquele ambiente em que você está inserido. Outro ponto importante vai ser a defesa. Defesa é justamente isso de você defender o corpo contra patógenos, né? Você tomar uma vitamina C, você ter uma alimentação regrada, você ter um, tomar vitaminas, minerais e fontes de nutrientes já é uma defesa, né? Você já está defendendo o seu corpo da ação de certos patógenos. E por fim, eu tenho aí a definição de lesão, que vai ser as alterações morfológicas, moleculares e funcionais que surgem nas células e nos tecidos após um estresse sofrido pela célula, ok? Então, essa foi a nossa introdução à patologia. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre essa introdução, porque você compreendendo a introdução, você vai ter uma noção melhor sobre determinadas situações e sobre determinado conteúdo. E na próxima aula, a gente já vai ver os transtornos do crescimento e das diferenciações celulares. Então, eu te aguardo na próxima aula. Um beijão, fiquem com Papai do Céu e podem chamar os amigos de vocês para vir assistirem essa aula, podem se sentirem convidados a se inscrever no canal, a compartilhar com os colegas de vocês de turma, que ajuda bastante no crescimento do canal e para que eu possa também um pouco mais me soltar dentro dessa aula. Aguardo feedbacks de vocês nos comentários. E é isso, um beijão, pessoal, e até a próxima aula sobre transtornos do crescimento. Tchau!